Boa tarde. Meu nome é Gabriela, eu sou aluna da Universidade Estadual do Piauí e bolsista PIBID na Escola José Euclides de Miranda, sob a supervisão da professora Elis. O PIBID de História ele também atua na Escola Cândido Oliveira, sob a supervisão do professor Cláudio Ciarline, e na palestra de hoje sobre direitos humanos dos afro-brasileiros, vamos receber o professor, historiador, escritor, poeta e missionário católico Leonardo Rodrigues da Silva, colaborador do jornal Piauí e várias coletâneas literárias, formado em História pela UESP e especialista em docência do ensino superior pela ISEP, Instituto Superior de Educação Programas. Dentre os projetos sociais que já atuou, temos o projeto José do Egito, Promoção Humana das Crianças no Parque Estevão, o lixão aqui da cidade, que aconteceu de 2010 a 2017. No Maranhão, o professor atuou como coordenador do projeto PREMEV, Preparando Melhor para a Vida, projeto social que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social na cidade de Balsas, no Maranhão. Atua também no projeto Fazendo Arte, organização não governamental que leva arte e poesia a crianças negras e quilombolas no sul do Maranhão. Atualmente, em Parnaíba, atua como diretor da escola Professor João Orlando. Seja bem-vindo, professor. O senhor pode dar início à palestra. Certo, obrigado. É muito gratificante dar uma palestra para jovens estudantes. Eu já estive no lugar de vocês, então é algo que me fascina muito, algo que me deixa muito grato pela oportunidade, né, e pela disposição também de vocês. É um tempo muito desafiante, mas assim, tempo de graduação. Voltando a falar, né, existe uma dívida histórica com a pessoa do negro, com a população negra em geral, né, não só pela escravidão, pelos tantos anos de escravidão, mas também pela segregação que foi acontecendo ao longo do tempo. Mesmo após a abolição da escravatura, a escravatura não foi abolida na mentalidade da população, né? Pelo contrário, ela foi quase que romantizada. E isso acabou gerando, dentro da nossa sociedade, um conformismo com a segregação racial. É claro, totalmente diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a segregação racial ela é gigantesca e ela é de uma forma, como podemos dizer, mais estruturalizada, a palavra fugiu. Ela tem mais estrutura, ela está mais presente não só no inconsciente, não só na mentalidade, mas em todos os quesitos, na música, na academia, né? Tanto que a segregação, né, o apartheid americano, que nós não podemos dizer, isso é o mais evidente lá, né? Negros não podiam entrar em determinados hotéis, negros não podiam entrar em teatros, em igrejas, em eventos. A primeira mulher negra a ganhar o Oscar não pôde receber o prêmio junto com os outros colegas do filme, né? Que eu me esqueci o nome dela agora, que ela foi atriz no filme O Vento Levou, né? Não pôde nem sequer receber o prêmio junto com os seus companheiros de filme, né? Então, isso é uma marca muito grande. Já no Brasil, a segregação que nós temos é herança da cultura escravagista, mas também da mentalidade de que o negro é incapaz de obter e de vencer. O negro é sempre relegado aos trabalhos mais pesados, aos trabalhos mais salubres, né? É relegado ao subemprego, à miséria, né? Não é à toa que a maior parte da população pobre do Brasil ela é negra, a grande maioria, né? Isso são dados do próprio IBGE, né? A gente até se assusta, né, com isso. Mas, enfim, desde o movimento abolicionista, que começou no final do século XIX, e até os dias de hoje, a luta pela emancipação e pela promoção da dignidade do homem negro, da mulher negra, ela não para, ela continua, certo? As conquistas, por mais que sejam grandiosas, elas continuam sendo pequenas. Existem muitas coisas a serem conquistadas, né? A gente pode, por exemplo, né, eu costumo sempre lembrar de como há algum tempo atrás, sem antes existir as cotas, quantos e quantos homens e mulheres negros não poderiam entrar na universidade ou achavam que a universidade era coisa de quem não tinha o que fazer.
né? Eu me lembro que da minha turma eu fui o único negro a entrar na universidade, né? Os outros todos desistiram ou simplesmente não, o estudo não é para mim, o estudo não é para mim, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não vou estudar, né? Então, o que aconteceu, né? É justamente vai acabando caindo na estatística, né? Mas o homem negro, a pessoa negra, ela precisa ser valorizada e encontrar o seu lugar dentro da sociedade, e é seu por direito, não é nenhum favor, tá? E também tem que quebrar essa mentalidade do bonzinho, né? Fulano é tão bonzinho, ele deixa fulano de tal trabalhar na empresa dele no cargo de chefia. Entendeu? Viu? Ele é negro, tá vendo? Ele é muito bonzinho, fulano de tal que fez isso. Nós não podemos valorizar esse tipo de mentalidade. Não existe bondade, entendeu? Não existe bondade em promover a dignidade do outro, certo? Eu não gosto muito de usar o termo dívida histórica, embora de fato ela exista, mas há uma realidade que é muito mais do que uma dívida. Pelo contrário, é uma dívida não só com a colonização brasileira, mas uma dívida com toda pessoa negra que foi descriminalizada, ofendida, massacrada, morta, obrigada a abandonar sua fé, segregada por causa da cor da sua pele ao longo da história, certo? É triste isso. E nós precisamos fazer com que isso não se perpetue ao longo da vida humana, né? Ao longo da nossa sociedade. Não se perpetue. É horrível isso. Por exemplo, eu costumo sempre dizer, quando eu trabalhava no Maranhão, né, nós cuidávamos de crianças que eram... Eu cuidava de crianças que eram crianças de rua, em situação de abandono, em situação de desprezo. E eu também dava um apoio a um orfanato que existia na cidade de Balsas, que era administrado pela prefeitura de Balsas, né? Um pequeno orfanato. E nesse pequeno orfanato, né, tinha algumas crianças que tinham sido tiradas da família, porque eram crianças em situação de abandono, em situação de vulnerabilidade social extrema, de abuso, de drogas, de violência. E algumas eram colocadas para adoção, né? E se você perguntar, Leonardo, quais eram as crianças que eram adotadas? A grande maioria, assim, primeiro que a minoria das crianças que ficavam, que apareciam, eram crianças negras. A grande maioria era de negros, né? Crianças negras. A minoria eram crianças brancas, né? A maioria eram crianças negras e a grande maioria ficavam no abrigo até os 18 anos de idade. Quando quando chegava a maioridade, eles eram enviados, assim, a prefeitura conseguiu um emprego para aquela criança, para aquele adolescente adulto, né, que já tem 18 anos, conseguiu um aluguel social por um ano para aquele jovem e conseguiu o primeiro emprego. E dali em diante ela tomava conta da própria vida, né? A prefeitura entregava, né? Olha, nós não responsabilizamos mais por eles, né? E assim, meu trabalho ia desde a acolhida, ao convívio, ao diálogo, e mesmo quando eles saíam do setor de abrigo, eu também dava um apoio, eu ia lá conversar, né? Porque, principalmente quando eram meninas, né? Quando eram moças, elas sofriam com a segregação, com o sexismo, com a discriminação por ser mulher, porque existe, certo? A gente diz, isso é mimimi que tem na internet, né? Somente grupos de ultradireita, né, dizem, isso aí é muito mimimi, isso é coitadismo. Não, isso existe. Existe segregação, desprezo, existe preconceito, sexismo, né, somente sobre a figura da mulher e figura da mulher negra e pobre. Eu sei porque eu vi, meus olhos viram e contemplaram como a mulher negra era desprezada. Enfim, nós estamos aqui para também valorizar e discutir o quão a pessoa negra precisa ter seu espaço valorizado. Não só as cotas não são suficientes, as cotas é só um pedaço. Eu não, na época não tinha cotas quando eu fiz o vestibular, né? Mas eu apoio bastante
Não porque o homem negro, a pessoa negra, ela é incapaz, ela é menor, né? Pelo contrário, é um direito que nós temos que dar a ela pela opressão que foi colocada, imposta sobre a cor da sua pele, né? Um exemplo interessante no Brasil muitos anos as pessoas negras não tinham direito a assumir cargos eclesiásticos, por exemplo, né? Isso demorou a acontecer, isso foi algo que foi a longo prazo, né? Eu tiro, por exemplo, que o primeiro padre negro no Brasil é no final do século XVIII, século XIX, né? O que acontece? O catolicismo está no Brasil desde 1500, então muitos anos se passaram, né? E a segregação acontece, o desprezo pela cor da pele, né? E isso é muito forte. Sim, você vê isso no dia a dia. E outra coisa, pessoal, a gente precisa sempre quebrar os discursos que são montados sobre o racismo, certo? E existe também os embates sobre o não racismo, o racismo e o racismo reverso, que não existe, mas se fala, né? Primeiro, racismo é racismo. Você discriminar alguém pela cor da sua pele, pela sua etnia, é racismo, não importa qual. Mas no Brasil, o racismo contra a pessoa negra é mais forte, por quê? Porque a população maior, uma quantidade de pessoas do Brasil, é negra, né? E a maior parte dessa população negra está na classe baixa, nas classes mais baixas. Então, essa segregação ela tem em si um fundo econômico, certo? Também tem. Outra, a questão cultural, né? O negro sempre é relegado à cultura de baixa qualidade, né? Segundo os grandes teóricos do racismo, né? E que o racismo com uma pessoa branca e a pessoa negra tem o mesmo peso social. Isso não existe, tá? Você discriminar uma pessoa caucasiana pela cor da sua pele vira stand-up. Se você desprezar uma pessoa negra pela cor da sua pele, você ofende, você gera depressão, você gera mal-estar, né? Eu já passei por isso, eu sei como é você entrar numa loja e o segurança ficar lhe observando para ver se você vai roubar alguma coisa, né? Você entrar num shopping, numa joalheria para comprar uma aliança de casamento e ficam vendo se você, por ser negro, tem condição de comprar aquela joia, ou se você está ali sondando para ver se vai roubar alguém, né? Já passei por isso, e por isso que eu digo, racismo não existe. Essa história de dizer que o racismo não existe, que é tudo eufemismo, enfim, isso é mentira. O racismo ele existe. E como se combate o racismo? Expondo quem o mantém, quem o sustenta e quem o profere. Expondo e combatendo. Combatendo com palavras, pela lei, né? Mostrando a força e a beleza da pessoa negra, né? Quantos e quantos médicos negros precisam chegar nos cursos de medicina? Quantas e quantos homens e mulheres negras precisam ganhar espaço na cultura, na poesia, na música, na literatura, no dia a dia, nas salas de aula, certo? Mas não é porque você eu sou negro, tá vendo, Leonardo? Eu sou negro, sou negro e eu estou na escola, na faculdade, tá vendo? Ó, viu? O racismo não me venceu. Meu amigo, o racismo vai lhe perseguir até o fim da vida, né? Eu não me lembro, tem um escritor brasileiro, ele é da literatura brasileira, eu não me recordo o nome dele, que ele era negro e quando ele morreu numa cidade, ele queria ser levado, queriam que enterrasse em outra cidade dele de origem. E o corpo dele não foi preparado, né? O corpo dele não foi preparado para transporte, simplesmente foi jogado num saco, o corpo dele, né? Isso foi em meados do final do século XIX. E como ele não foi preparado, o corpo dele começou a
a cheirar mal, né? E ele simplesmente foi jogado no lixo, o corpo dele, né? No meio da estrada, foi descartado, né? Porque ele é negro, né? Negro se enterra em qualquer lugar. Isso, pessoal, é uma marca, uma prova de como isso até hoje ainda persiste, mesmo isso no século XIX. Quantos e quantos negros são mortos nas favelas, né? Pelo tráfico, pela polícia, pelos milicianos, pelas facções. E quando morre, você ouve a expressão: mais um negro, né? Mais um neguinho que morreu. Pobre coitado, né? E isso está ali, o discurso de que o negro é só mais um. Morreu. É um neguinho ali. Né? Olha, tu viu que mataram a filha de fulano, né? Mataram ele foi ali também, minha irmã. É negro andando no meio da rua, que diabo que negro que andando no meio da rua, né? Infelizmente, e detalhe, muitas dessas frases são proferidas por pessoas também negras, né? Eu tenho um colega que ele é ativista negro, ele diz: infelizmente, o maior inimigo, é mais fácil você convencer uma pessoa branca sobre o racismo do que você convencer uma pessoa negra, porque ou às vezes ela é muito mais racista do que o próprio branco, né, a pessoa branca. Ela é muito mais racista. Aí você fica assim, nossa, né? Porque isso está enraizado na dignidade, está enraizado na mentalidade das pessoas, né? Talvez até mesmo na sua, né? Quantas e quantas vezes a gente viu um rapazinho negro, de bonezinho para trás, passou do lado da gente, a gente colocou a mão no bolso com medo de pensar: vai roubar meu celular, né? Ou a gente achou esse bicho, bota a mão, vou me esconder aqui porque aquele rapaz ele vai me roubar, vai abusar de mim, tal. Por quê? Porque ele é negro, né? Você está entendendo? Quantas vezes? Eu sei que já passou na sua cabeça isso. Você até se perguntou: nossa, eu falei isso uma vez, mas não foi por mal. Meu filho, o racismo ele não é por mal. O racismo, quando ele está enraizado na nossa mentalidade, ele, como é que eu posso dizer? Ele sai sem querer, né? Ele sai sem querer. Assim, fazendo um resumo muito do que é a luta pelos direitos da pessoa negra. Primeiro começou já no século XVIII, com os movimentos abolicionistas que foram surgindo, né, a partir dos movimentos abolicionistas aos indígenas, lembrando que a população indígena ela foi a primeira a querer a sua liberdade, fugir da escravidão, né? Primeiro fugindo para o interior do país, como depois os negros fizeram, fundando os quilombos, mas também tendo um aparato legal, né? O próprio Marquês de Pombal acabou com, por exemplo, em 1700 e pouco, não me lembro a data certa, acabou com a escravidão indígena. É engraçado, né? A escravidão indígena acabou primeiro, mas porque teve o amparo não só das instituições sociais, no caso do próprio Império, como também da Igreja Católica, né? Que já tinha um certo apelo sobre isso. Mas voltando sobre a questão do negro, os movimentos abolicionistas eles foram ganhando enfoque nessa realidade por causa também da popularização do sofrimento da pessoa negra, né? Era muito forte o discurso dos martírios que os negros sofriam, né? Quem puder depois dar uma lida, né? Casa Grande Senzala tem um pouco sobre isso também, né? Mas eu costumo ler um livro que ele mostra muito a realidade do racismo no final do século XIX para o começo do século XX, que é o livro Menino de Engenho. Tenho grande paixão por esse livro, né? Porque ele fala muito sobre também a escravidão. Ele fala como negro, ele fala do negro caboclo, né? Também Bangué, na verdade, né? Bangué e Doidinho, né? São livros também ligados, embora livros da literatura regional, mas falam um pouco sobre a pessoa do negro, a imagem do negro,
né, do negro usineiro, do negro da usina, do negro pobre, do negro pé de chão, do negro da queda da cana, né, da bagaceira, como chamavam, né, negro da bagaceira, né. E isso era muito interessante, né, que você quiser ler um pouco mais sobre como era a religiosidade do negro no Nordeste, né, você vê um pouco disso, do negro do interior, né, como ele interpretava a religiosidade, como ele vivia a sua vida, né, o seu sincretismo, como ele se imaginava como peça da sociedade, né. É uma coisa que eu queria destacar também nessa transição, a imagem do padrinho, né, do padrinho branco, né, sempre o padrinho era um homem branco, né, o negro sempre tinha o prazer de dar o seu padrinho, uma pessoa branca, por causa justamente desse termo apadrinhamento, né, dessa sua promoção social, né, dessa mobilidade social graças a um apadrinhamento. E fora os filhos ilegítimos, né, de homens brancos com mulheres negras. Enfim, passando dessa fase do começo do século XVIII, começo do século XIX, movimento revolucionista, vieram as leis, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, né, e que foram importantes, não vamos dizer que elas não foram. Elas foram importantíssimas. Tem a lei do tráfico, contra o tráfico negreiro, né, que impediu o tráfico, né, vale também a figura vale a figura do dragão do mar, né, lá em Fortaleza, né, que lutou contra a escravidão com os outros pescadores, né? Enfim, depois disso, nós temos as leis, como eu falei, né, que foram importantes, cada uma o seu propósito. Ah, Leonardo, elas não foram eficientes. Foram. Lembrando que um processo de mudança social ela é formada por vários paradigmas. Você precisa quebrá-los um a um para você chegar ao paradigma principal. Por isso que eu digo que a escravidão negra do Brasil ainda não acabou, porque o paradigma final ainda persiste. Nós estamos quebrando vários paradigmas, né? O paradigma ligado à afetividade, à sexualidade, à cultura, à imagem, à presença social, o pioneirismo, né? Tudo isso nós estamos já galgando, né? Fomos conseguindo, a muita custa. Não foi favor de ninguém, né? Então, assim, se você é negro e você diz, eu consegui isso porque fulano de tal me ajudou. Esqueça. Ninguém ajudou você. Não se ajuda, ninguém está lhe ajudando quando está lhe dando algo que é seu por direito. Pelo contrário, ele está lhe dando a justa medida. Ele está sendo justo com ele mesmo, mas não bonzinho, né? A gente costuma dizer o brasileiro ele tem uma síndrome do sebastianismo, né? É a síndrome dos mitos. Quer porque quer tornar algo mítico a pessoa de alguém, né? Ela quer libertadores para não se preocupar em se libertar, né? Não adianta você ter um grande revolucionário no governo, sendo que você, na verdade, é o mais antirrevolucionário que existe. Né? Não adianta você ter uma pessoa que vai lutar pelos direitos dos mais fracos, sendo que você é o primeiro a questionar essa luta. Então, eu preciso ter essa consciência, não consciência de classe como um termo próprio, mas consciência de quem você é e o seu lugar e a sua importância, certo? A gente diz assim, vamos comemorar o Dia da Consciência Humana, nosso Dia de Consciência Negra, branca, parda, para quê? Olha, sinceramente, no Brasil, precisa existir, sim, a consciência negra, que o negro é um agente social extremamente importante na vida do brasileiro, entendeu? O negro compõe a grande singularidade do ser brasileiro, por isso ele precisa de uma consciência, né? E detalhe, né? Eu acho interessante que as constituições que foram vindo ao longo da história do Brasil, após a escravidão, né, em 1888, né, uma coisa que eu quero pontuar aqui que é interessante. A princesa Isabel, ela tinha um plano ambicioso, né? Eu digo mais assim, ela tinha a mais conservadora das mulheres, tinha um plano mais comunista que existia, que era fazer uma pequena reforma agrária nas terras que estavam no interior do Rio de Janeiro e entregar aos escravos libertos,
do rio a essas terras, né? Essas terras estavam improdutivas na mão de fazendeiros, as grandes oligarquias cariocas, né? E quando souberam disso, isso se conta em alguns historiadores, né? Quando souberam disso, eles trataram de todas as formas de impedir que isso acontecesse. Isso era o passo conseguinte, né, à abolição da escravatura. E não foi dado um passo em relação a isso, porque os grandes teóricos, tanto da monarquia como da república, eles tinham muitas fazendas e tinham escravos, né? Já não bastava ter que libertar e o prejuízo financeiro, né? Ainda ter que dar terra para esse monte de gente, né? Então, isso acabou como que criando, vamos dizer, né? A grande massa pobre nas favelas e nos morros que hoje habitam as regiões não só do Grande Rio São Paulo, do Eixo Rio São Paulo, mas do Brasil inteiro. Temos cidades no litoral do Brasil que são verdadeiras favelas à beira-mar, né? Que no São Luís nós temos as palafitas, né? Que são pessoas que vivem em situações de extrema miséria por cima daqueles rios. E se você for ver o rosto de cada um, você vai ver uma pessoa, um homem e uma mulher negros que padecem, vítimas de um sistema que ainda segrega, que bate com mãos de pelica, né? Que bate com mãos de pelica, para que não se sinta incomodado, que você continue sendo escravizado e humilhado, e você ainda diga sim, senhor, sim, senhora, né? Isso é representatividade zero durante muito tempo, né? Enfim, somente após a Constituição de 88, né, de 1988, que tivemos agora, foi que a pessoa do negro deu uma visibilidade. Lembrando que racismo não era crime até aquela época. Racismo não era crime. Então, você podia chamar alguém de negrinho, chamar alguém de fuzu, chamar alguém de tição, de pau preto, ou coisa do gênero, e sair de boa com isso. E você ri, e você tendo que engolir esse racismo velado, né? Mas isso não foi suficiente, né? Depois que teve a Constituição de 88, a bancada, tanto a bancada do PT, do PSDB e de outros partidos ligados à esquerda no Brasil, foram extremamente importantes nesse ponto. E para eles eu tiro meu chapéu invisível, né? Para que a imagem do negro ganhasse a sua perseverança. Chegando, então, ao dia de hoje, em que nós vemos não vou chamar o termo exposição, mas uma visibilidade da pessoa negra, né? Tanto no cinema, né? Nas artes em geral, no cinema, na música, né? Assim, porque, infelizmente, as pessoas para se dar bem, né, vão sendo antirracistas de forma aparente, né? Mas quando chega a situações constrangedoras, elas são as mais racistas possíveis, né? Quantos e quantos homens e mulheres negros cantavam muito bem, tinham um talento enorme, mas só eram valorizadas quando estavam no palco. Quando desciam do palco, eram tratadas piores de qualquer outra forma, né? Mas eu quero destacar a presença da pessoa negra, né? Em todos os quesitos, na poesia, na literatura, na música, né? E isso, sim, é muito bom. Mas eu falo da questão da representatividade porque a pessoa negra, o artista negro, ele vai dando visibilidade para que aquele jovem da periferia também escolha, aquele rapaz negro escolha um caminho diferente do caminho que lhe é imposto pela sua situação social. Porque, como dizia os Racionais, né, Mano Brown, nas músicas de rap, do Racionais MC, né, ele se espelha em quem está mais perto, e a violência é o que está ali perto. A violência é a maior tutora dos jovens negros do nosso país, a violência, o tráfico de drogas, a violência, tanto a violência policial como a violência do traficante, tá? Porque uma
Nenhuma das duas é boa, tá? A violência negra, a violência do traficante não é boa, nenhuma das duas, né? Aliás, se as duas não existissem, era muito bom, né? Sem a violência das duas, talvez nós teríamos uma juventude mais sadia, né? Mas isso, enfim, é uma luta que continua. E também tivemos uma coisa que eu achei importantíssima eu como professor, que foi o ensino da cultura africana, né, nas escolas. Isso foi muito forte, porque a África é o berço, né, é o berço do homem negro, mas também é da África que bebemos muito na formação do nosso país, porque eu vou lhe dizer, né, antigamente se dizia que o negro era os braços e as pernas do senhor de engenho, né? Eu digo que a pessoa negra foi os braços e as pernas que construíram essa nação, né? É mais justo, muito mais justo, que eles sejam destaques, em vez das estátuas estarem figurando grandes engenheiros, médicos, políticos, grandes religiosos, talvez aquele trabalhador negro que construiu Brasília e que deixou o seu nome escrito nos fundos do Palácio do Planalto, no subsolo, como foi encontrado recentemente em 2017, né? Colocou o seu nome lá. Talvez aquele homem fez muito mais pelo seu país do que uma bancada de políticos que simplesmente pensam no seu próprio bolso, né? E a luta não para, né? Nós temos que lutar pela pessoa negra trans, pela mulher negra. Temos que lutar pela pessoa afro, a pessoa que cultua religiões afro. Gravem isso na cabeça de vocês, vocês que serão futuros professores, historiadores ou, quem sabe, teóricos, né? Nenhum racismo se justifica. Nenhum racismo se justifica. Todo racismo deve ser combatido, deve ser exposto e sanado pela lei e pela força e a energia. Sem tolerância ao racismo, né? E isso passa não só pelas palavras, mas passa também pela forma como vivemos, a forma como nos relacionamos. Apague de você as suas crenças limitantes em relação à pessoa negra, ao que você sabe o que é racismo, tá? Tem muita gente por aí falando muita abobrinha sobre o que é racismo, dizendo, eu sei o que você está passando. Não, você não sabe. Você não sabe o que é ser apalpado 13 anos porque você está andando na rua com um colega. Simplesmente está andando numa rua, né? Você não sabe o que é levar um tiro nas costas porque você pareceu com um traficante. Pareceu, mas porque você é negro. Você não sabe o que é ser tratado diferente, né? Na escola, porque você é negro. Nada, mas na escola tem muita gente negra, mas, como eu disse anteriormente, às vezes o racismo parte de quem justamente nós estamos tentando ajudar, né? Por quê? Porque eles querem a perpetuação desse modelo de vida, desse estilo de vida, né? Desse racismo que vai barganhando, né? Não barganhe com o racismo é sempre mal. Racismo não tem pontos positivos nem negativos. Pelo contrário, o racismo é sempre mal. E hoje nós vivemos uma era de representatividades, né, no cinema, né? Quantos e quantos artistas negros. Eu mesmo me emocionei com aquele filme um filme de herói, mas eu me emocionei muito com o filme Pantera Negra, né? Infelizmente o ator nos deixou, mas ele deixou um grande legado, né? Quantas e quantas crianças, né? Antigamente os jovens só queriam ser o Capitão América ou o Tony Stark, né? E de repente você vê uma criança negra dizendo assim, eu quero ser o rei de água. Negro rei, negro culto, negro inteligente, negro com seu valor. Isso sim, meus amigos, é a imagem verdadeira do negro, né? Wakanda para sempre, né? Isso é indescritível, né?
quantos e quantos jovens, né, hoje dizem, né, eu quero ser grande, né, eu quero ser grande, né? E isso tem que ser espalhado aos quatro ventos, né? E possamos dizer aos nossos alunos, eu sempre dizia isso para as crianças lá em Balsas, vocês conseguem, vocês podem. Ah, mas eu não posso por isso, por isso, por isso. Assim. Esqueça o que você não pode. O que você não pode é consequência daquilo que você não consegue fazer. Mas eu digo para vocês, vocês podem tudo. Né? E eu chegava sempre, principalmente para as meninas, né? Dizia assim, olha, o mundo é cruel com uma mulher negra, principalmente uma mulher negra e pobre. Ela é cruel. Limita, obriga, diminui, né? Mas eu digo para vocês, vocês podem coisas grandiosas. E assim, eu sempre insisti, né? Pela emancipação, pela luta, pelo amadurecimento delas, né? Como mulheres. E isso foi uma luta muito grande, né? Porque você vai para uma realidade, né? Na democracia hoje nós vemos muito isso, né? Nessa democracia que vivemos, uma falsa democracia, né? Que na verdade é tudo comprado, tudo vendido, tudo comprado, né? Em que a dignidade dos nossos jovens é vendida a poucos trocados. Mas eu sempre digo, vocês conseguem, vocês podem, né? E assim a luta não para, a luta não se encerra. Assim como essa palestra vai chegar ao fim, né? Não pode chegar à luta de vocês, entendeu? Nós precisamos de mais direitos. A mulher negra precisa de direitos. A mulher negra precisa de apoio à iniciação científica, mais cotas para a iniciação científica das negras, mais apoio ao primeiro trabalho, ao primeiro emprego. Precisamos de valorização para a saúde feminina, para o homem. Nós precisamos de apoio técnico, valorização, mais cotas, não só no curso superior, mas os intercâmbios tem. Por que não? Não é? Intercâmbios para países não só de língua portuguesa, mas países de língua inglesa ou francesa. Enviar os nossos jovens negros para conhecer os outros países, aprender com eles, né? Porque tem países em termos de tolerância religiosa estão a passos de nós, né? Ou então países com baixa tolerância ou com alto grau de segregação racial serem enviados lá como mensageiros de uma luta antirracista. Por que não, né? Mas dar aos jovens a oportunidade de ir além das suas periferias. Eu, como missionário católico, também dizia isso sempre. É preciso olhar além das periferias existenciais, da nossa periferia existencial, nosso mundo, olharmos além e fazer que os nossos jovens também olhem além, né? Não se digam, não, eu só preciso terminar o ensino médio, arranjar um trabalho e pronto. Não, a vida é muito mais do que isso, né? E a vida também nos torna melhores quando tornamos a vida dos nossos irmãos melhores, certo? Eu espero que essa conversa tenha ajudado bastante a vocês. Agradeço a oportunidade do Cláudio, né? O João Orlando perguntou quais são os pontos. Opa, não vão conseguir ler no chat. O chat desapareceu. Mas, peraí. Deixa eu olhar aqui no meu chat. Eu não consegui. Quem pode ler para mim? Quais são os pontos de atenção para não trabalhar o tema de forma preconceituosa? Perguntou o Orlando. Orlando, para não trabalharmos de forma preconceituosa, primeiro, ao escolher o tema, esqueça muito do senso comum, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o senso comum, né? Às vezes o seu senso foi formado por conceitos e preconceitos repassados de outros, até mesmo de professores, né? Por exemplo, quando você vai trabalhar identidade de gênero, por exemplo, que é um tema muito importante, né? Você vai ter todo o cuidado com as palavras, ouvir a pessoa. Às vezes, por exemplo, você tem aquela pessoa que já é transexual, um exemplo, né? E ela quer ser tratada pelo outro pronome. E
você insiste muitas vezes em chamá-la pelo nome, até sem querer. É um exemplo, né? Você tem todo o cuidado de examinar e ouvir e ter essa conversa. Outra coisa, quando você vai falar de temas pesados, como, por exemplo, a própria escravidão é um tema bem pesado, mas você trabalhar fazendo um paralelo do que aconteceu com o dia de hoje para que, primeiro, motive o jovem, segundo, tomar cuidado com as palavras, lembrando que muitas vezes essas aulas elas são até mesmo gravadas pelos nossos alunos. Isso pode gerar um certo desconforto quando você for usar as palavras né, não é negro, né? Por exemplo, tem gente que tem um professor quando ia dar aula de história, usava lá o negão, aquele negão, né? Às vezes o termo negão ofende, tá? Às vezes a forma como você se expressa em relação ao racismo também ofende. Então, sempre vigie suas palavras, seja atencioso no diálogo, tá? E quando for ministrar o assunto, lê tudo sobre o assunto, lê outros pontos de vista, e se você for identificando os pontos, você vai identificar pontos. Esses pontos são racistas, esses não são. Então, assim, você evite usar os pontos, as expressões, as informações, né? Porque tem informações que são repassadas em sala de aula, ou então que alguns livros didáticos passam de forma errônea. Sempre vá além do livro didático, sempre vá além daquela aula de monitoria que você ouviu. Sempre se capacite para ter um diálogo mais atencioso aos seus alunos, mais empático, certo? Lembre-se, você não é juiz dos seus alunos. Você é o mediador entre a realidade e a informação, certo? Você vai fazer com que o aluno faça caminho da realidade para a informação e com a informação transforma a sua realidade. E só se transforma a realidade com um discurso, né, coerente, um discurso compassivo, verdadeiro e motivador, né, para que ele possa também transformar a sua realidade, certo? Não perpetue os erros e os preconceitos. Isso é cruel, certo? Mais alguma pergunta? Bom, parece que ninguém tem mais perguntas. Né? Mas queria só deixar minha mensagem. Muito obrigado, Erisley. Professor, tem uma pergunta. Com relação à lei que o senhor está comentando, né, a 10.639, que é a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira, no próximo ano essa lei vai fazer 20 anos, né? O senhor acha que essa lei está sendo implementada nas realidades escolares? Qual é o seu nome mesmo, minha querida? Gabriele, eu vou lhe dizer uma verdade dura e horrível sobre isso, né? Acho que o Klaus é a exceção, acho que disse, né? Porque eu já assisti, já até algumas aulas do Klaus quando eu era graduando, e o Klaus, ele graças a Deus, ele foge dessa regra. Mas a grande maioria dos professores que trabalham história da cultura afro ou trabalham de uma forma caricata, infelizmente, passam aquela imagem caricata do povo africano, né, de um passado longínquo que não tem relação com o que é hoje, ou então eles simplesmente passam direto, sabe? Lembrando que muitas das aulas que nós temos no ensino fundamental, no ensino médio, sobre cultura africana, no ensino fundamental maior, né, onde a gente aprende, e no EJA, os professores eles não estão prontos para isso. Lembrando que essa lei faz um tempo que já foi implementada, né? Mas que nós temos são professores despreparados para esse tipo de aula. Eu tiro meu chapéu para o meu amigo Cláudio, porque eu o conheci em 2008, já em 2009, 2010, ele tocava nesses assuntos na sala de aula de uma forma bem prática, sem antes material, ou sem antes ter todo o suporte didático que hoje os professores têm e não usam. Lembrando que nós temos na Base Nacional Comum temas ligados à cultura negra, e agora nós temos, né, no currículo Piauí, né, não sei se é bom vocês, quem for do PIBID, procurar,
né? No próprio currículo Piauí ele fala sobre isso também, sobre a formação, sobre a cultura africana na formação do povo piauiense. É claro, é bem breve, mas fala. É um suporte que o professor tem para ministrar uma boa aula. Mas o que é que ele faz, muitas vezes? Ele simplesmente faz um Ctrl-C, Ctrl-V da sua aula do ano passado, ministra e vai embora. Por quê? Aí vem outros problemas. Vem a desvalorização do professor, excesso de trabalho. Muitos professores trabalham de forma excessiva em muitas escolas e não conseguem repassar o conteúdo de forma adequada. Desprezo, assim, não é desprezo, é indiferença em relação ao tema, que é muito importante. E também a não valorização do tema, né? Muitas vezes a pessoa, não é tão importante, não. Eu prefiro falar da independência do Brasil, porque cai no Enem, do que eu for ficar falando do rei africano, do rei Mongobo, lá do Congo, falando dos reis da região de Madagascar, né? Do povo malgache, enfim, né? Uma coisa interessante, Gabriela, você falou, eu queria só... Não, que você falou, mas eu queria lembrar coisa que você me falou e eu lembrei. A minha amiga, ela mora na região da África, da ilha de Madagascar. Ela mora na ilha de Madagascar, né? Vai fazer 4 anos que ela mora lá. Ela mora como missionária. E ela fala e disse assim, Léo, como o povo africano sabe e conhece o povo brasileiro. Né? Como o povo africano tem um carinho pelo brasileiro. Né? O povo brasileiro, eles sabem, eles conhecem nossos heróis, eles conhecem a história do Brasil, eles conhecem como é o brasileiro e tudo, né? A Bianca falou, né, do Dia da Cultura Negra. E é só esse dia, Bianca. Morreu Maria Preá. Eles falam só essa vez e acabou. Né? É como se a cultura negra só se resumisse em um dia, né? Aí eles fazem muitas coisinhas, né? Desfile, comida típica, mas até onde isso impacta a vida das crianças, dos jovens? Até onde? Essa é a pergunta que é importante fazer. Até onde esse dia realmente é impactante? Será que esse dia é esse dia mesmo? Será que nós não deveríamos implantar, quem sabe, um mês da consciência negra? Por que não? Se surgir uma proposta levada para a Secretaria por exemplo, Secretaria de Governo, quem sabe? Não para ser feriado, pelo amor de Deus, mas para ser um tempo de realmente levar a cultura africana às salas de aula. Não de forma caricata, não só mostrar aquela coisa, né? O pessoal vestido de palha ou de pelugem, mostrar as moradias do povo sofrido, magro. Não é isso. Sabe? Mostrar a beleza do país, da África como um todo, as suas riquezas naturais, a sua grandeza, sabe? Isso é incrível, né? E também falar sobre a violência, o imperialismo, sabe? Essa imagem da África glamurosa que existe dentro de cada homem africano, né? Tem um missionário chamado São Daniel Comboni que ele dizia a beleza da África está dentro de cada africano. Poxa, que frase top, né? A beleza da África está dentro do africano, dentro dele. Mesmo que os seus reinos tenham sido destruídos pela ambição dos europeus, do próprio povo africano, a beleza, a grandeza da cultura africana está ali dentro, né? Ardendo dentro dele, né? Dentro dele. Isso é importante. Isso e arde em nós também. Lembrando que nós temos sangue africano em nossas veias, né? Não importa se você é branco, negro, você tem um ancestral negro na sua vida. Então, o sangue, a África pulsa em nós. A África e o Brasil pulsam em nós. Isso é importante. Levar para o nosso jovem, levar para as nossas crianças. Entendeu? Não de uma caricata, mas de uma forma realista, de uma forma gloriosa. Viu? Porque o povo africano é um povo que sofre, mas é um povo que já tocou nas grandes horas da humanidade. Né? Começamos por ela e nós avançamos com ela. Né? Enfim, terminando sobre o currículo, né? É importante que seja cumprido, a lei está lá, mas a gente sabe como é no Brasil, o jeitinho brasileiro acaba com tudo, né? Mas eu espero, cada dia mais,
que a nova geração de professores que venha surgindo olhem para a beleza do que é essa oportunidade e transformem mais essa disciplina, esse assunto na aula de história como algo extremamente importante para a nossa cultura, para a nossa sociedade. Mais alguma pergunta, meu povo? Só queria comentar aqui, Léo, primeiro, né, puxar uma salva de palmas, né, mais merecidas pela essa palestra maravilhosa que tivemos, alguns já comentando aqui, ó, obrigado pela palestra maravilhosa, né, alguns já comentaram também no outro momento, e as palmas para vocês, viu, meu amigo? Muito bom. Obrigado, Glaucio. É uma oportunidade muito boa. E eu queria ver com vocês aqui se a gente poderia, não sei se vocês não estavam preparados, né? Mas se quem puder, de repente, abrir rapidamente a câmera para a gente tirar só um print aqui, né? Quem não puder, foi assim de surpresa, né? E aí? Ah, tem alguns abrindo aqui, ó. Aí, Ian, Enquanto o pessoal se arruma, né, só reforçar o agradecimento por dar essa palestra, né, para a gente. Falar também da importância do PIBID em trazer esses temas que muitas vezes não é abordado em sala de aula na disciplina curricular, né, toda a questão do currículo. E agradecer ao senhor e ao professor Paulo entre o projeto e a palestra. Obrigado, Gabriele. É uma oportunidade fantástica. E aí, mais alguém que para abrir? Agradecer o Rian, viu? Rian que entrou, é um aluno para assistir. Depois os outros alunos que não puderam entrar vão assistir na versão gravada, vai estar no YouTube, tá certo? Vamos fazer o print, né? Se ninguém mais vai, vai poder, eu vou fazer agora. Tá tudo certo aqui. Pronto, deu certinho. Pois, agradecendo a todos, viu? A Gabriela pela mediação, excelente mediação. O Léo, né? O Leonardo Rodrigues da Silva, historiador, poeta, escritor, missionário, meu amigo também, pela sua fala. Todo mundo gostou, muito enriquecedora. E agradecer a todos que participaram, tá certo? Obrigado. Até a próxima.